Estou eu aqui de novo nesse lugar fantástico, misterioso. Às vezes eu acho que o nome do nosso planeta, a Terra, deveria se chamar Planeta Água. Esse lugar aqui, ele é muito especial. Eu costumo vir aqui pelo menos uma vez, 2 vezes ao ano, passar alguns dias aqui. E nós estamos no Parque dos Três Picos. E gostaria de estar compartilhando uma experiência que aconteceu comigo. Acho que muito interessante. Vamos lá então para mais uma aventura. Olha, eu confesso que é difícil chegar aqui em algum lugar, não posso falar onde é que é o meu lugar secreto, mas vamos lá. Olha, a câmera ela não vai registrar nunca a suntuosidade desse local, mas tem mais coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha, é complicado chegar lá, mas vamos lá. Bom, gente, essa história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu a alguns quilômetros lá para cima. Subindo quilômetros acima, bem próximo de um pico muito especial, como eu falei aqui, é o Parque dos Três Picos. E o que aconteceu foi o seguinte: existe uma passagem nas Escrituras Sagradas, que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: que os homens te considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E se requer dos seus ministros que cada um seja encontrado fiel. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Essa palavra aqui no português, na Bíblia, essa palavra ministro, no original, ela é oikonomos, da onde vem a palavra economia, oikos, casa, nomos, lei, leis da casa, administração da casa, ou aquilo que nós temos hoje por economia a nível macro de um país inteiro. Bom, o que aconteceu a quilômetros acima e que tem a ver com essa passagem? Bom, vamos lá continuar rio acima. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha uma propriedade lá no alto, próximo ao chamado Pico do Caledônia, bem lá em cima. E eu queria ter várias espécies de beija-flor frequentando a minha propriedade, né? Nós tínhamos muitos pássaros lá, muitos bichos, era floresta tombada pelo IBAMA. Então você não podia trazer para dentro ali daquele habitat várias espécies de animais, como aliás, quase espécie de planta nenhuma você não podia entrar lá, porque poderia se tornar uma espécie predatória dentro da Mata Atlântica. E aí eu, ignorantemente, que fiz? Comecei a espalhar, infelizmente, várias garrafinhas, aquelas garrafinhas que você conhece, potinhos, com uma florzinha, que você põe água com açúcar dentro para atrair beija-flores. Bom, eles vieram aos montes, né? Mas aquelas garrafinhas de água,
elas atraíam também outras espécies de pássaros que não era o que a gente estava querendo, e insetos, né? Muitos insetos, inclusive alguns insetos perigosos. Havia uma vespa enorme, que ela matava até a aranha caranguejeira para inocular os ovos, enfim, não era esse tipo de espécimes que a gente estava querendo. Mas eu fiquei feliz, né? Muitos beija-flores ali, até que teve um dia que eu me encontrei com um amigo que era biólogo, e falei para ele todo alegre: poxa rapaz, olha, eu consegui atrair várias espécies de beija-flor ali para casa, sabe? E colocando garrafinhas de água. Aí ele falou: rapaz, que isso, cara? Corre lá e tira essas garrafas correndo. Eu cheguei: mas poxa, por quê? Tá tão legal a coisa, tudo colorido, cheio de passarinho, cheio de beija-flor. E ele falou o seguinte comigo: não, você está destruindo, você está matando os beija-flores, porque a água fermenta ali com açúcar e vai formar uma toxina que vai matar os beija-flores e tal. Eu fiquei muito triste com aquilo. Obviamente tirei, né, as garrafinhas de água daquele lugar e perguntei a ele: poxa, mas o que eu faço para ter os beija-flores aqui comigo? E aí ele disse o seguinte: olha, você pode fazer o seguinte, eu vou te dar uma lista de espécimes aqui da Mata Atlântica e você vai plantar esses espécimes de plantas aqui por toda a sua propriedade. Você vai plantar aqui por todo lugar e eles vão produzir um tipo de néctar que outras aves que não sejam beija-flores e outros insetos não venham até você. Eu achei: poxa, legal, então vamos lá. E plantei por toda a propriedade, que era uma floresta, né, tombada pelo IBAMA, aquela parte ali. Plantei tudo, né, e não aconteceu nada. Confesso que passou a primeira semana nada, o primeiro mês nada. No segundo e no terceiro mês, a propriedade ficou toda colorida, vários tipos de plantas, né, que nós plantamos ali, e começaram a dar flores e tal. E isso ainda não era o principal. O detalhe interessante é que elas começaram a atrair diversos tipos de beija-flores, variedades que eu nem imaginava que existiam. E começaram a vir 2, 5, daqui a pouco dezenas de um tipo, de uma variedade, depois uma segunda variedade. E finalmente, eu não estou exagerando, nós éramos visitados por alguma coisa em torno de 10 espécies de beija-flores diferentes. Ficou lindo aquilo. E os pássaros indesejados, não que pássaro seja algo indesejado, mas eles não eram atraídos por essas plantas, nem determinados insetos. Enfim, ficou tudo bem ali, ficamos felizes, eu, né, a minha família, e ok. Mas o que isso tem a ver com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, versículo 2, ser um administrador da casa, dos mistérios de Deus, que as pessoas nos considerem como dispenseiros? Como assim? Bom, vou falar em metáforas agora. Beija-flores são pessoas. Pássaros são pessoas. Insetos também são pessoas. É muito fácil você atrair pessoas até você. Mas quando você se dispõe a isso sem um determinado critério, qualquer tipo de pessoa vai chegar até você com os mais diferentes desejos e intenções, menos das melhores e provavelmente com as mais vis das intenções. Mas se você plantar na sua propriedade, em torno da sua vida, do ambiente que você trabalha, do ambiente que você estuda, até mesmo do ambiente que você frequenta religiosamente, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, se você plantar a flora adequada, aqueles que virão até você serão aqueles beija-flores que você quer que cheguem até você. E eu creio que existem pessoas e pessoas. E o século XXI está muito cheio de gente.
Mas eu acho que está faltando pessoas, persona adequada, pessoas que te tragam insights, amadurecimento, que te traga informações, ou pelo menos a companhia delas, de uma forma adequada, de uma forma que enriqueça a sua vida, não pelo que essas pessoas têm para te oferecer materialmente, mas por aquilo que elas são. E isso é fantástico, e isso é muito difícil de acontecer. E aqui vai o lance, porque quando eu era garoto, eu ia para a casa da minha avó. A casa da minha avó era uma casa de roça, e lá tinha aquela despensa, né? O que toda casa de roça tem, né? Para quem não sabe, fogão a lenha e uma despensa que é um depósito de alimento, que é um depósito de utensílios, que aquela propriedade que está lá longe, estou falando agora metaforicamente e literalmente, aquela propriedade que está lá longe na roça, lá no fim do mundo, no meio de uma floresta, ou aquela propriedade, né? Ela não pode deixar faltar os utensílios básicos para o mantimento, né? Para mantimentos daquela família, porque se faltar eles vão ter que deixar aquela propriedade, aquele lugarejo, pegar aquela estradinha de chão e ir lá longe atrás daquilo para trazer de volta. Então a despensa é o local que não pode faltar. E quando você planta, seja lá o que for que você precisa plantar, nos ambientes que você vive, quando você planta as coisas certas, e os beija-flores, que são pessoas, vêm atrás de você, das suas flores, porque você plantou adequadamente aquilo que precisava, e não aquilo do supérfluo, né? Porque eu penso que o mais importante na vida não é aquilo que você pega com a mão, mas é aquilo que justamente você não consegue pegar com a mão. Amor é uma coisa importante, você não pega amor com a mão, você sente amor, você não vê amor, mas isso não deixa de ser real. Então que você tenha interações adequadas com Deus a ponto de você ser o agente da sua existência, o administrador ou co-administrador das ambiências onde você vive, mas que estejam elas na sua mão a missão de administrá-las. É porque como assim, né? A gente vai ser administrador de todos os lugares onde nós estamos. Seria uma coisa meio que ditatorial, uma coisa meio esquisita, né? E que você aprenda, ainda que seja perguntando a quem já passou por isso, quais são as plantas, qual é o alimento adequado, qual é o conjunto de ingredientes que você precisa trazer para dentro das ambiências que você vive, para que aonde você estiver não venha apenas insetos e coisas indesejáveis, mas venham principalmente beija-flores, pessoas beija-flores. Cuide bem dos seus beija-flores, eles são raros, você não encontra em qualquer lugar, a menos que você crie uma ambiência adequada para isso. Deus é bom, querido. Bye.